Olá, me chamo Jane Cristina do Carmo Santana, sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUNB. Este trabalho tem em sua coautoria a professora da FAUNB e doutora Maria do Carmo Lima Bezerra e a mestre e coordenadora de Estudos Ambientais do IPDF Codeplan, Aline Nóbrega Oliveira. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à organização do evento pela oportunidade e o apoio e incentivo da Universidade de Brasília. O estudo apresentado ele tem como tema intervenções de urbanismo sensível à água para ampliação da infiltração em áreas de recarga de aquífero, um estudo da cidade no Paranoá, no DF. O trabalho aborda propostas de intervenções urbanísticas em áreas urbanas consolidadas com alta impermeabilização, visando a ampliação da infiltração e, por consequência, a promoção da recarga de aquífero. Teve como objeto de pesquisa a cidade do Paranoá, no Distrito Federal, por ser uma área planejada para a ocupação da população de baixa renda, sobretudo em uma área de recarga de aquífero, onde os padrões urbanísticos à época não consideraram essas condicionantes ambientais. Considerando os estudos sobre serviços ecossistêmicos hídricos e técnicas de urbanismo sensível à água, como paradigmas para análise das possibilidades de intervenções e apoio aos projetos urbanos, buscamos adotar estratégias de desenvolvimento de baixo impacto, a fim de possibilitar uma gestão urbana com que restaure as funções ecossistêmicas do local, recompondo assim o processo natural, alterado pela urbanização. Dessa forma, o presente estudo ele parte do trabalho realizado por Oliveira, os quais foram ajustados e mapeados, apreciando o uso da população ao local. Ao considerar o projeto original, Oliveira determinou a capacidade das áreas verdes para contribuir com a recarga de aquífero, com o objetivo de aplicar os fundamentos da arquitetura da paisagem em espaços com potenciais de serem áreas verdes na cidade do Paranoá, no DF, de forma que apontou a necessidade da implantação dessas áreas verdes na cidade para ampliação da infiltração. Então, a fim de promover os serviços ambientais hídricos, os estudos de Oliveiras recomendou, por meio de cenários, o manejo diferenciado dos padrões urbanísticos, que para a melhoria da provisão hídrica seria necessário o aumento das áreas verdes, por meio do retrofit no tecido urbano, tendo as técnicas de urbanismo sensível à água e as alterações nos padrões de uso e ocupação do solo como estratégia para tal ação. Ao proceder os devidos ajustes nos cenários, partimos da realidade atual do uso e ocupação do solo, onde apresentava uma área impermeável de 2,23 km² e áreas permeáveis de 0,11 km². Diante desse cenário 1, que foi realizado um estudo de campo, para primeiro, mapeamentos das áreas públicas por imagem de satélite, e numa segunda etapa, no segundo momento, a verificação do real uso dos espaços e apropriação da comunidade, de modo a se compreender as vocações e assim definir a melhor estratégia de urbanismo sensível à água. Na primeira etapa, verificou-se que a principal categoria das áreas públicas se dá pelas praças. Então, contabilizamos cerca de 36 praças públicas na cidade. Nessa etapa, também pode ser verificado que as áreas públicas da cidade possuem um padrão com o mesmo tipo de mobiliário, os quais foram mais bem avaliados na etapa 2, durante a visita de campo. As visitas para avaliação do uso pela população constataram a repetição de mobiliários urbanos com a mesma função: quadras poliesportivas impermeáveis, parques infantis, academias ao ar livre, exceto em uma das praças localizada no centro da cidade, que possui uso diverso das demais. Entretanto, do ponto de vista do tratamento, são semelhantes por possuir áreas seladas, espécies arbóreas exóticas e áreas impermeáveis, além de uma cobertura que pouco contribui para a provisão hídrica. As praças da cidade possuem um grau de deteriorização elevado,
e, por vezes, não são usadas como um depósito de entulho, lixo. Do total das 36 praças, foi verificado que 56% são de superfícies impermeáveis. Considerando as quadras poliesportivas, os calçamentos, as áreas livres como materiais impermeáveis. 5% são de áreas seladas, com o solo exposto, e 39% representam cobertura vegetal, do tipo gramíneas ou arborização. Para esse levantamento de dados, foram realizados desenhos das poligonais de cada área, sendo utilizado as camadas de shapefiles, né, passeios e calçadas, espaços comunitários e vias disponíveis no geoportal do Distrito Federal. Compreendido o uso e apropriação da comunidade nas praças, bem como a situação atual da cobertura dos solos impermeáveis e selado, que não promovem provisão hídrica, foram selecionadas 3 das 33 praças para realizar uma proposta de retrofit com o aumento das áreas verdes permeáveis. Essas 3 áreas representam uma amostra do que pode ser realizado no âmbito das 36 praças da cidade. Dada a representatividade das 3 praças, é possível realizar o somatório das áreas, a fim de verificar o total de áreas que poderia ser revitalizada para proporcionar um aumento da infiltração natural, com vistas à recarga de aquífero. Dentre as possibilidades abordadas no âmbito do estudo para a retrofit, utilizamos técnicas de cidade sensível à água, né, onde foram estudadas para essa área vegetação do tipo gramíneas. Dessa forma, as perdas por evapotranspiração são reduzidas, plantas com folhagem que interceptem menos água da chuva, medidas de acumulação e conservação da água no solo por meio do uso de terraceamentos, pisos permeáveis e jardim-chuva. A primeira área de estudo, ela destina-se a uma praça com aproximadamente 1.598 metros quadrados. Seu uso atual se dá, né, por uma quadra poliesportiva, parque infantis com equipamentos, os quais atualmente estão danificados. Contudo, apesar da deterioração durante a etapa da vistoria, foi constatado o uso do espaço pela comunidade, com ênfase na quadra poliesportiva, né? Então, levando em consideração essa relevância do espaço para a comunidade, nós trouxemos como estratégia de intervenção a permanência do uso do lazer por meio da quadra, mas alteramos seu tipo por um sistema de drenagem gravitacional, onde são inseridos tubos dispostos no formato espinha de peixe, com pequenos furos, a fim de favorecer a infiltração de água no solo e seu escoamento até as galerias, além da inserção de caminhos permeáveis, fazendo uso de placas permeáveis drenantes em concreto poroso, com o objetivo de contribuir para a recarga de aquífero, reforçando assim a conexão com os demais usos da praça. Diante dessas intervenções, essa proposta conseguiu um aumento em 46% das áreas verdes em relação ao cenário atual. A segunda área de estudo é uma praça com uma área de aproximadamente 4.362 metros quadrados. Seu uso atual se dá por uma quadra poliesportiva, por parque infantis. Ela possui um ponto de encontro comunitário, né, uma academia ao ar livre, um pergolado. Durante a visita, ela foi possível verificar a intenção da comunidade com a implantação de um pequeno jardim em uma porção de área verde da praça, ao mesmo tempo que se percebeu a movimentação na quadra esportiva. Ao lado da quadra havia a presença de crianças brincando e idosos, né? Havia a presença da comunidade no momento. Então, em virtude da praça apresentar uma maior tendência de apropriação pela comunidade, no sentido de permanência, contemplação,
e sociabilização, se buscou nesse projeto a inserção de caminhos, fazendo uso de pisos intertravados, permeáveis de concreto, jardim de chuva, para favorecer com a desobstrução das áreas seladas e compactadas, e sendo assim proposto, inclusive, uma horta comunitária para o local. Para essa praça, permanecemos com a quadra esportiva, reforçando o lazer e a sociabilidade da comunidade, porém se altera o material fazendo uso de pisos drenantes de concreto, pois este ajuda no controle de alagamentos, permitindo a microdrenagem das águas pluviais. Vale destacar que essa praça possui uma declividade acentuada entre seus lados, e com o intuito de prevenir possíveis alagamentos, respeitando o desenho do projeto original, foi proposto a inserção da bacia de detenção, a fim de regular as evasões fluviais, trincheiras de infiltração, de modo a favorecer a recarga dos lençóis freáticos, além de pisos permeáveis. Com essa proposta, foi possível um aumento de área verde em 47% em relação ao cenário atual da praça. A terceira e última praça, ela está destinada à Praça Central, onde possui uma área de aproximadamente 10.858 metros quadrados. Uma praça que possui diversos equipamentos urbanos. Seu uso atual se dá por espelho d'água, possuímos 2 parques infantis, um ponto de encontro, né, academia ao ar livre, tem um coreto, uma torre de vigilância, e no entorno dessa praça, ela conta com estacionamentos, posto de polícia, templos religiosos, escola, pontos comerciais diversos e de uso misto. Então, para essa intervenção, nós buscamos conectar essa praça com o seu entorno. O conceito dessa intervenção é justamente a conexão. E como proposta de intervenção, trazemos a inserção de um parque linear, a fim de conciliar os aspectos urbanos e ambientais, interligando os fragmentos da vegetação com os elementos da paisagem, formando assim um corredor ecológico. Para isso, trouxemos como proposta uma bacia de retenção, de forma a manter uma lâmina de água permanente, funcionando como uma espécie de lago, contribuindo assim com a recarga de aquífero, além de pistas permeáveis, pistas de culpas, ciclovias e demais equipamentos urbanos, favorecendo a atividade de lazer e cultura, né, e rotas de locomoção não motorizadas no espaço. Com as intervenções propostas, dimensionou-se um aumento de 159% da área verde em relação ao cenário atual, uma vez que as intervenções expandiu o território, recebendo, né, um acréscimo de 44% de área, né, realizada através das conexões. O principal destaque do estudo se refere à ampliação das áreas impermeabilizadas a partir do uso de técnicas de urbanismo sensível à água, em articulação com a precariedade de áreas livres e urbanas em um contexto em que a população só dispõe desse espaço para o lazer. Deve-se destacar que hoje a tendência é de se pensar nessas estratégias de ocupação somente para novos assentamentos, né, num contexto de áreas de maior renda. A população necessita desse espaço. Das 3 intervenções das praças no Paranoá, se verificou que a proposta da Praça Central se destina somente a ela, devido à sua particularidade, enquanto as outras 2, essas sim, elas podem ser replicadas nas demais 33 praças, com adaptações, respeitando o dimensionamento específico de cada uma. É certo que cada espaço urbano deverá ser tratado de forma isolada, considerando suas particularidades sociais, ambientais e culturais, mas fazendo uma breve relação das praças com quadras de esporte, pode ser verificado que somente ao substituir esse elemento
impermeável, né, por uma quadra como do estudo 1, seria possível o aumento de 1.820,32 metros quadrados de área verde na cidade, a qual não só possibilitaria a melhoria do processo de infiltração, mas também a melhoria de microclima e o conforto térmico local. As intervenções, elas visam manter as multifuncionalidades, garantindo as diferentes funções esperadas pela comunidade, como lazer, interação social, associada à função ecológica hídrica. E como reflexão, nós trazemos essa frase que diz, né, o planejamento urbano sensível à água, ele vem se impondo como uma proposição para reduzir os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico, por meio da utilização de infraestruturas multifuncionais. A palavra-chave para o planejamento urbano sensível à água é justamente isso: infraestruturas multifuncionais e a participação da população, né, com o meio. Obrigada.